Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em citros. Estou aqui com meus colegas Diogo da Voglo, citricultor, e Daniel, acarologista e professor aqui da Unesp de Jaboticabal. E viemos aqui hoje trazer alguma informação para vocês a respeito do ácaro da leprose. Um assunto hoje que tem sido aí uma pedra no sapato de muito citricultor. Ô Daniel, comenta pra gente um pouquinho como é que é feita a inspeção desse ácaro. Sim, antes de comentar sobre a inspeção, é importante o pessoal saber, né, que a leprose dos citros é uma das principais doenças hoje da citricultura, né? Em algumas situações é a principal doença da cultura, junto com o HLB. Na verdade, a doença é causada por um vírus. Esse vírus é transmitido por um ácaro. Esse ácaro é o chamado Brevipalpus ioterse. Esse ácaro está disseminado em todos os pomares de citros, na produção de laranja principalmente. É um problema sério a leprose dos citros. A inspeção ela deve ser feita da seguinte forma, né? A pesquisa validou que a gente precisa avaliar no mínimo 2% das plantas de um talhão. Você vai fazer essa amostragem, esses 2%, no caminhamento em zigue-zague, né, tentando mapear todos os pontos, assim, vários pontos do talhão. Aí em cada planta que você vai inspecionar, é importante inspecionar 2 frutos coletados da região mais interna da planta, né? Esses frutos, necessariamente, eles precisam apresentar alguma irregularidade na casca, seja uma lesão causada por lagarta, uma verrugose ou qualquer imperfeição na casca, porque o ácaro tem preferência por esses frutos, né? Então ele se reproduz nesses frutos, ele tem preferência, né? E avaliando 2 frutos e 2 ramos. Esses ramos mais externamente a planta, né, de até 30 centímetros, né? Então você vai inspecionar esse fruto ou esse ramo. Você vai varrer todo o fruto, né, ou todo o ramo, e vai procurar pela presença do ácaro, né? Encontrando um ácaro em qualquer fase, exceto ovos, você vai considerar aquele fruto ou aquele ramo infestado, né? Depois você vai calcular, e a gente tem níveis de controle, né? O nível de controle pode variar de 1% até 5%, dependendo do histórico de leprose na área e na região que você está, né? Sim, de maneira geral, os produtores aí, em média, adotam 5%, né, da área, dependendo da região até menos, mas pelo menos você vai balizar 5%, né, de frutos ou ramos infestados. O nível de controle sugerido, ele pode chegar até 10%, né, de ramos e frutos infestados. Aí esse nível de controle, obviamente, ele vai variar da região que você está, do histórico de doença que você tem na área, podendo chegar em algumas situações em 5, 3, ou até presença e ausência do ácaro na área para tomada de decisão. Aí realmente o nível de controle ele vai variar por região e histórico da doença. Basicamente isso. Feito essa avaliação, né, o número de plantas correto no talhão, você tem então a tomada de decisão. Mas fala pra gente então, como que seria a pulverização ideal aqui do pomar? A pulverização, né, a partir do momento que o nível de controle foi atingido, você precisa realizar uma aplicação de produto químico. É muito importante que você se atente a vários pontos, né? Primeiro, a questão da calibração e regulagem dos equipamentos, o turbo pulverizador, né? Porque realmente está tudo ajustado com relação a tamanho de gota, volume, né? Gotas finas, né? Gotas finas. Velocidade não pode ser muito alta. A aplicação de leprose é uma aplicação bem específica, em torno de 2 km por hora, um pouco mais ou menos essa faixa. É bem lento, porque a gente precisa que o produto atinja o interior da copa das plantas, que é onde geralmente os ácaros ficam confinados ali. A gente tem um pouco mais de dificuldade de controle, né? Então é importante também uma distância mínima entre o pulverizador e a planta de pelo menos uns 40 centímetros. A gente sabe que em pomares adensados isso é um desafio, né? Então a gente precisa trabalhar aí com as podas para
para deixar essa margem, né, essa distância mínima entre o pulverizador e a planta, para que não tenha sobreposição ou falhas durante a aplicação. Seguir as recomendações aí em relação a clima, né, evitar período muito seco, dias muito quentes, né, quando possível, e cobertura de no mínimo 40% a 50% no interior da copa. Realmente você pode avaliar isso com papel sensível, né, ou pela própria observação mesmo, para ver se o produto está atingindo o interior da copa, que é o grande desafio para controlar o ácaro da leprose. Muito importante também na parte de aplicação, sempre que possível, evitar misturas com qualquer tipo de produto, seja inseticida ou fungicidas. Que já está comprovado, né, Daniel? Foliares, que reduz muito a eficácia do acaricida no pomar, caso você misture inseticida, fungicida no tanque com o produto acaricida. Justamente. Até as aplicações que o pessoal tem feito repetidamente de inseticida, tentando controlar o greening, o que está acontecendo? Estão eliminando os predadores naturais do ácaro da leprose no pomar, consequentemente também estimulando a oviposição e a reprodução desses ácaros, sendo que a oviposição da fêmea, na vida dela, ela pode botar ali de 4 a 80 ovos, né, na vida dela. E uma curiosidade, a maioria na população do ácaro da leprose, a maioria é composta por fêmeas. Então, o pessoal tem aí acabado que uma pulverização atrás da outra de inseticida, fungicida, aí acaba estimulando e aí, consequentemente, aumenta a longevidade desse ácaro no pomar, né? E aí acaba prejudicando aí o pomar e alastrando ainda mais a leprose, né? E então, assim, em época seca e quente, pessoal, procurar usar um fungicida ou um inseticida mais seletivo e não misturar no tanque, porque já está comprovado que reduz muito a eficácia. Hoje, né, no mercado, nós temos poucas moléculas aí disponíveis e que são realmente eficientes contra o ácaro da leprose. Meu amigo Diogo, que é citricultor, pode falar um pouquinho mais da experiência dele aqui para vocês, né, Diogo? Exatamente, o ácaro da leprose tem sido hoje um grande desafio, o controle, e tem sido o grande responsável por diversas perdas de produtividade. E além disso, a gente acaba tendo um prejuízo na própria planta que foi infectada, e isso acaba diminuindo o estande de plantas produtivas dentro da sua área. E realmente a gente tem feito, como manda a orientação da pesquisa e das empresas, rotacionando os princípios ativos daquilo que a gente tem à disposição de leprose hoje no mercado. A gente tem atendido essas recomendações de velocidade, de posição de gotas e tudo mais, e realmente a gente ainda assim está tendo uma dificuldade muito grande de controle por todos esses motivos que já nos foi apresentado. E ainda para a gente aqui na nossa região, o espirodiclofen ainda é o produto que tem apresentado um melhor resultado, tanto de controle quanto de período residual de controle. E inclusive realmente para nós o grande desafio conciliar todos esses custos que a gente tem com o ácaro, bem como as perdas de produtividade que a gente acaba tendo em função de distúrbios climáticos. Então realmente esse ano é um ano com bem menos produtividade que o ano anterior, e isso é o grande desafio da citricultura, conseguir superar anos de baixa produtividade, anos de preços distintos e essa carga de pragas e doenças que a gente tem que acabar enfrentando. Exato. E inclusive, né, Leonardo, isso você apresentou para a gente aqui uma produtividade menor para o estado esse ano, né? Exatamente. Diogo, a notícia para esse ano, né? A informação mais atualizada que nós temos hoje é que a estimativa de produtividade para este ano seja de 790 caixas por hectare, comparado ao ano passado, que foram 1.045 caixas
por hectare. O porquê disso, né? A quantidade de chuva, né? Faltou água para formação e desenvolvimento, né, do fruto, né? Ano passado, ali setembro, outubro, a falta de chuva ali dificultou um pouquinho a fixação do chumbinho na planta. Aí depois veio começo deste ano, pancadas de chuva, mas não foram suficientes para ter ali a quantidade certa de água armazenada para poder nutrir, para poder desenvolver esses frutos, como eram para ter se desenvolvido, como era para ter maturado esses frutos. Então, com uma menor quantidade de água, a taxa do crescimento desses frutos imaturos acabou caindo. E foi até o que o nosso amigo Diogo observou aqui no pomar dele, que nós estávamos comentando hoje. Bom, dito isso, pessoal, eu agradeço muito o Diogo por ter cedido aqui a propriedade para estarmos vindo, para estarmos inspecionando, estarmos aqui com você. Agradeço muito a presença do Daniel, disponibilizou do tempo dele para vir aqui conosco, para poder trazer um pouco de informação aqui para vocês. E o nosso objetivo aqui é esse, é tentar ajudar o citricultor, trazendo informações precisas, trazendo informações novas, e o que precisar aí podem contar conosco. Obrigado.